Bom, pessoal, então na última aula nós começamos a ver a, esse tópico da transformada de Laplace, certo? Que a gente utiliza como uma ferramenta para análise de circuitos elétricos, certo? Então, aula passada nós vimos começamos a entender, né, o que é a transformada de Laplace, por que ela vai ser útil para a gente como ferramenta para análise dos circuitos que a gente investiga nessa disciplina, certo? E hoje a gente continua, certo? Falando sobre essa transformada e construindo aí o conhecimento básico que a gente precisa para poder aplicar essa ferramenta nova, certo? Na análise de circuitos. Então, a aula passada foi uma aula mais inicial, bem introdutória. Hoje a gente já vai falar sobre algumas transformadas de algumas funções importantes, certo, para a gente, e algumas propriedades dessa ferramenta nova, certo, que a gente tem aí para analisar circuitos. Então, especificamente, né, nós falamos sobre como é que a gente define a transformada de Laplace, e o que é que essa transformada é na prática, né? Então, a gente viu que ela está associada à integral lá de Laplace, que é uma integral imprópria, né? E a gente viu algumas características do que a gente chama de transformada, né? Da função que a gente chama de transformada. E a gente viu dois casos particulares, né? Duas funções particulares, a função degrau e a função impulso, né? A função degrau é um tipo de função que já é mais, assim, intuitiva, né, para vocês, tá? A gente trabalhou com várias situações, até inclusive as respostas ao degrau dos circuitos ILR e RC e ALC. Essa função aparecia indiretamente lá, né, quando a gente conectava alguma fonte ou algum elemento ativo, né, ao circuito, certo? Então, resposta ao degrau, aqui geralmente degrau essa variação instantânea de alguma grandeza no instante zero, né? Então a gente viu que a gente representa esse fenômeno por uma função no tempo, e aí a gente viu como a gente determina a transformada de Laplace dessa função. E a outra função que a gente discutiu foi a função impulso, que vamos dizer assim, a função que tem algumas características que não são intuitivas, né? Como, por exemplo, é uma função que está definida em apenas um valor no tempo, certo? No instante que ela está definida, ela tem ela tem um valor indeterminado, né? Infinito, vamos dizer assim, e a duração, né? Por essa função estar definida em apenas um instante no tempo, ela tem duração nula, né? Mas, entretanto, né, a gente viu para algumas funções, as funções que têm descontinuidade finita, essa função aqui, ela aproxima o comportamento da derivada, certo? Daquela função no ponto de descontinuidade. Então, essa função impulso, embora ela tenha essa característica meio estranha, né? E contraintuitiva, ela é um limite, é uma função que determina um limite, e esse limite está associado ao comportamento da derivada, certo? Da função de uma função que tem uma descontinuidade finita. Aqui a gente viu que as transformadas de Laplace para a gente aqui, né, uma das condições que a transformada de Laplace requer para existir, né, que a função seja contínua por pedaços, certo? Então, a função contínua por pedaços pode admitir descontinuidades finitas, certo? Em certos instantes no tempo. Então, quando essas descontinuidades aparecem para a gente, né, e nós temos que assim, de alguma forma, trabalhar com a derivada daquela função, então a função impulso vai aparecer para a gente poder, assim, matematicamente,
contornar esse problema e determinar a derivada de funções que têm alguma descontinuidade, certo? Então, como eu falei na aula passada, intuitivamente, o entendimento do que é uma função impulso, certo? Talvez leve tempo aí para vocês assimilarem, não só com essa disciplina, mas com as outras disciplinas de análise de sinais, sistemas e controle, por exemplo, certo? Controle analógico. Mas aqui a gente começa a ver e, assim, quando a gente chegar na parte prática, né, talvez fique vai ficar mais claro, né, a importância ou assim, por que a gente, né, adota, né, ou aborda esse problema de uma forma um pouco contra-intuitiva, mas que no final das contas fornece assim, uma ferramenta, né, para a gente trabalhar com funções que têm algum tipo de descontinuidade. Bom, então, hoje a gente vai falar um pouco mais sobre transformadas de Laplace de funções, certo? Que a gente chama transformadas, que o livro chama transformadas funcionais, certo? Então a gente vai ver como é que a gente calcula, né? Fazer o cálculo aí de algumas transformadas para algumas funções importantes, certo? Que a gente usa na análise de circuitos. Então a gente vai ver aqui um exemplo de como a gente calcula essa transformada em algumas situações. E a gente vai falar sobre o que o livro chama aí de transformadas operacionais, mas que na prática, né, na maioria dos livros que vocês vão encontrar tratando de transformadas de Laplace, essas transformadas operacionais são o que na maioria das vezes é chamado de propriedades da transformada de Laplace, certo? Então, transformadas funcionais aqui são as relações, vamos dizer assim, as funções que a transformada de Laplace associa a determinada função no tempo, certo? A função da transformada de Laplace associada a uma determinada função no tempo, enquanto que transformada operacional ela está associada à operação que está atuando na função, certo? Então, se você faz uma determinada operação nessa função no domínio do tempo, que tipo de operação vai corresponder no domínio de Laplace? Por exemplo, se tem uma função no domínio do tempo, você integra essa função. Então, se eu integrar uma função no domínio do tempo, eu estou fazendo o que no domínio da transformada de Laplace? Certo? Qual é a operação que eu estou fazendo no domínio da frequência ou no domínio S, certo? Então, essas transformadas operacionais aqui vão padronizar para a gente aí algumas propriedades, né, que essas operações no domínio do tempo, né, vão ter com relação às operações no domínio da frequência, certo? E vice-versa. Então, a gente vai ver isso aqui nessa aula, e esse conteúdo é conteúdo do capítulo 12 do livro. Bom, então, só recapitulando o que a gente falou na aula passada, né? Então, transformada de Laplace, como a gente viu na aula passada, está associada à integral de Laplace, certo? A integral de Laplace a gente viu que é uma integral definida dessa maneira aqui, então, uma integral definida, né, imprópria, que você tem o limite inferior zero e o limite superior infinito, certo? Então, você aplica essa integral a uma função qualquer no tempo, na f de t, e essa integral é a integral do produto de f de t com uma exponencial aqui, certo? Então, essa exponencial, ela tem esse expoente, que é um número complexo, esse expoente s, e aí, ao fazer o cálculo dessa integral aqui, essa integral aqui, ela é feita na variável tempo, né, no t, e aí, ao fazer essa integral aqui, você obtém uma função de s, né? Então, uma expressão que é função dessa variável s. Bom, a gente viu que se você conseguir calcular essa integral aqui, né, se ela convergir para a função que você colocar aqui dentro, então essa função f de s é o que a gente chama de transformada de Laplace dessa função f de t. Então, esse s
né, que é uma variável complexa, que aparece aqui, então essa função agora é uma função complexa, certo? A unidade dessa variável, como a gente discutiu na aula passada, ela é a unidade de frequência, né? Porque se o tempo tem, se a gente está trabalhando com a variável tempo aqui, automaticamente esse S aqui tem que ter unidade de 1 sobre o tempo, né? Para que esse argumento aqui seja um número, e aí eu possa determinar o valor da exponencial. Então, essa, essa variável S, na verdade, ela está associada a uma frequência, certo? E aí a gente viu que esse S aqui, por ser um número complexo, né, ter parte real e parte imaginária, ela tem, essa exponencial aqui, na verdade, tem dois tipos de comportamento, né? Então, tem um comportamento de decaimento ou crescimento, né, dependendo do sinal dependendo do sinal do termo da parte real, certo, de S, e tem um comportamento oscilatório que depende da parte imaginária, certo? Então, aqui, a gente, vamos dizer assim, dentro do conjunto de funções que essa integral aqui, que essa exponencial aqui representa, a gente tem aqueles comportamentos que a gente viu nos circuitos RC, RL e RLC, né, que é de decaimento e oscilação. Então, veja que, obviamente, que a gente discutiu isso na aula passada também, né? Para que essa integral aqui convija, o valor absoluto dessa função aqui tem que ser, né, limitado, de forma que você tenha convergência. Se você tiver convergência absoluta, né, do argumento da integral, você vai ter convergência na integral, e aí essas funções para as quais essa propriedade vai ser válida são as funções que a gente viu, as funções de ordem exponencial, né? Ou seja, funções que crescem mais devagar do que exponenciais. Bom, então, essa definição da transformada de Laplace aqui para a gente, a princípio não diz muita coisa, certo? Então, aqui simplesmente você está pegando uma função, calculando essa exponencial, né? E obtendo agora uma função que tem de uma variável complexa, né? Então, ao princípio, né, não está claro por que isso aqui, né? Na verdade, a princípio, você olha para isso aqui e você pensa que a coisa está se complicando mais, né? Por que eu estou pegando uma função e estou fazendo essa operação aqui para obter essa outra função, em função de uma outra variável? E aí, o que é que isso aqui vai me ajudar, certo? No meu problema de análise de circuitos, né? O que é que isso aqui vai trazer de benefício? Bom, então a gente viu, né, que o benefício que essa transformada vai trazer, certo? Que essa operação vai nos dar aí, é que uma vez que eu tenho um problema de determinar, eu estou trabalhando com um problema de determinar essa função f de t em algum circuito que eu esteja trabalhando, certo? Então, o circuito pode ser um circuito qualquer, certo? Com um número grande aí de malhas, vários elementos, etc. Então, no final das contas, se eu quiser analisar um dado circuito, né, naturalmente, quando eu estiver escrevendo as equações das leis de Kirchhoff, eu vou cair num problema de solucionar uma equação diferencial. Essa equação diferencial pode ter uma ordem aí elevada, dependendo da complexidade do circuito, e aí achar essa função f de t, né, diretamente, solucionando diretamente essas equações, pode ser uma tarefa aí difícil, certo? Pode ser que você tenha que resolver integrais e derivadas no meio do caminho, né? Até achar f de t. Bom, então quando você tem que resolver integrais e derivadas, então cria aí vamos dizer assim, uma dificuldade computacional, certo? Então os cálculos ficam complicados porque você vai ter que, né, operar integrais e derivadas sobre funções
para poder solucionar e achar quem é FDT, né? Esse problema a gente sabe que a gente pode solucionar, né? Para um dado circuito linear, a gente vai poder solucionar isso aqui no domínio do tempo, mas pode ser que seja complicado, tá? Então, em que é que a transformada de Laplace vai nos ajudar, né, nesse aspecto? Então, se a gente olha, ao invés de olhar para f de t, a gente olha para f de s, né, f maiúsculo de s, que é a transformada de f de t, e aí agora a gente olha para essa mesma a relação que vai ser estabelecida por f de s, né? Então, f de t, né, para um dado circuito ela vai ser determinada, né, ou ela vai estabelecer uma relação que vai ser uma equação diferencial, certo? Então, eu vou ter uma equação diferencial que vai envolver f de t, mas se eu olho agora para f de s, o mesmo circuito vai me dar uma relação que envolve s de s, só que essa relação é uma relação que é mais simples, certo? E mais simples aqui significa dizer que você não tem nenhuma operação de integração e de derivação envolvida no meio da história, certo? Então, ao fazer observar esse problema aqui agora nesse domínio aqui, né, uma vez que você sabe, né, que você pode obter uma transformada f de s a partir de f de t, então esse problema aqui, do ponto de vista de f de s, é mais simples. Então, determinar f de s aqui nesse domínio é mais simples, porque aqui você tem equações algébricas, certo? Ao invés de equações diferenciais. Bom, então se eu determino, né, se eu consigo determinar fs nesse domínio, né, passo que falta, né, que a gente ainda vai discutir mais para frente, né, mas o último passo é voltar, né, para esse domínio do tempo, que é onde está a solução que me interessa, né, então eu preciso fazer esse caminho de volta aqui, né, a partir de f de s e achar f de t, e aí meu problema vai estar solucionado, certo? Então, ao invés de fazer esse percurso aqui, eu fiz um percurso aqui em U, né? Saindo daqui, indo para outro domínio, solucionando o problema no domínio S, e depois voltando para o domínio do tempo. E esse percurso aqui me salvou de ter que fazer integrais e derivadas, certo? Bom, então, essa última parte aqui, que é a passo final, né, de sair do domínio S para o domínio T, a gente vai discutir em mais detalhes mais para frente, certo? Então, agora a gente vai focar, né, em como que a gente faz esse cálculo aqui da transformada e como é que a gente, né, porventura, faz essa transição, né, do problema em termos de equações diferenciais no domínio do tempo para equações algébricas aqui no domínio da frequência. Ok? Alguém tem alguma dúvida com relação? Então, isso aqui é basicamente o que a gente discutiu, certo, na aula passada. Bom, então, a gente viu vamos dizer assim, dois casos para essa função, dois casos aí de aplicação da transformada, né? E duas funções que são interessantes, né? Que a gente determina a transformada. Então, a primeira função foi a função degrau, certo? Que a gente viu. Então, o degrau é uma função que tem esse comportamento aqui, certo? Então, um salto aqui instantâneo no instante zero. Então, essa função aqui ela não é definida, na verdade, no instante zero, não, ela tem esse comportamento de descontinuidade. E aí a gente viu que, bom, qualquer degrau, na verdade, pode ser obtido a partir dessa função que a gente determinou como sendo meio que uma função canônica, certo? Para esse tipo de comportamento, que é a função degrau unitário, né? E função degrau unitária é simplesmente uma função, né? Que aqui no zero dá um salto de 1, certo? E aí, a partir multiplicando essa função por uma constante k, eu faço qualquer degrau, né? Automaticamente. E aí eu também posso deslocar essa função aqui no eixo do tempo e aí colocar esse degrau em qualquer instante que eu queira, certo? E todas essas expressões eu posso escrever em termos dessa função degrau unitário, certo? Inclusive pulsos, como a gente viu também na aula passada, pulsos de duração finita aí no tempo. Então, essa função aqui, ela, para a gente, né, fisicamente representa nos circuitos que a gente está trabalhando
nessa disciplina. A conexão ou a desconexão de fontes de alimentação no circuito, por exemplo. Então, quando você liga ou desliga algum circuito conectando uma fonte de tensão de corrente, ou que seja nesse circuito, a gente tem esse comportamento integral, né? Então, o circuito estava desligado e a partir de um certo instante, né, que a gente diz que é o instante que a gente começa a observar o circuito, que é o instante t igual a zero, o instante que a gente começou a interferir no circuito, vamos dizer assim, essa grandeza deu um salto aqui e aí alguma coisa acontece no circuito depois disso aqui. Então, essa função degrau, a utilidade dela já fica clara por conta, se a gente observar esse ponto, né? Bom, deixa eu só voltar aqui. Então, a gente viu, né, a transformada de Laplace de T. Veja que, ao fazer o cálculo, né, ao fazer a, o cálculo da integral, certo, dessa função, então a gente aplica diretamente a integral de Laplace aqui para determinar a transformada de U de T, certo? E fazendo essa integral aqui, a gente obtém essa função aqui, né, que é a função 1 sobre S. E aí veja que, para que essa integral aqui exista, né, como esse valor aqui de U de T vale 1 para T maior que zero, né? Então, essa integral aqui vira integral dessa exponencial aqui. E aí, essa integral aqui só vai convergir, né? No caso, como tem o sinal negativo aqui, e como eu tenho S, certo? Multiplicando T aqui, e S é um número complexo, né? Então, esse S aqui, né? Ele pode ser decomposto na parte real e parte imaginária dele. A parte real é a parte que é responsável pelo comportamento de crescimento ou decrescimento, né? Então, essa integral aqui só converge se essa integral, se a exponencial da parte real for uma exponencial que decresça, né? Se ela for uma exponencial que esteja crescendo, com o passar do tempo, essa integral aqui diverge, e aí a transformada de Laplace não existe. Então, essa condição, né, para que essa transformada de Laplace exista, né, é a condição de que S tem que ser, a parte real de S, né, tem que ser maior que zero, tem que ser positivo. Por quê? Porque aí essa integral aqui, né, esse termo aqui, vai me dar uma exponencial negativa, né? A gente pensa aqui na exponencial da parte real, e aí essa exponencial é o fator de amortecimento, vamos dizer assim, da função, certo? E aí esse fator de amortecimento faz com que a função decaia, ao invés de decrescer, mas para isso eu tenho que ter parte real de S maior que zero, certo? Então essa é a condição. Como a gente viu, para toda transformada de Laplace, a gente tem uma condição que a gente chama de condição de região de convergência, né? Que aí vai nos dar em que região do plano complexo, né? Para qual região do plano complexo essa transformada vai estar definida, ela vai existir. Então, além dessa da transformada de Laplace não existir para todas as funções que a gente queira, então, que calcular, então nem toda função que eu vou colocar aqui no argumento vai ter transformada de Laplace, e as funções que têm transformada de Laplace, elas ainda estão limitadas, né, a uma região do plano complexo de S, do plano complexo, ou seja, dessa variável S aqui, os valores que essa variável S pode assumir, e essa região, né, tem que ser de tal forma que essa exponencial aqui seja uma exponencial, a exponencial da parte real, né, seja uma exponencial decrescente e não uma exponencial crescente. Bom, então uma outra coisa que a gente viu, né, foi a questão da função impulso, certo? Então, a gente viu que a função impulso, ela serve aí como uma forma da gente aproximar, né, o comportamento de uma derivada numa função que tem descontinuidade. Então, a gente viu que a função degrau, a gente sabe que a função degrau tem uma descontinuidade t igual a zero, né?
então ela não é definida em t igual a zero, mas eu posso pegar a função, né, essa função e fazer uma aproximação, né, e aí aproximar essa função, a função da grau, por uma função que é contínua, na verdade, em t igual a zero, né, e aí eu armo essa função, né, eu escrevo essa função de forma que eu consigo determinar, né, a derivada dela aqui nesse intervalo, né, entre um intervalo infinitesimal aqui antes de zero e depois de zero. E aí, uma vez que essa função aqui contínua aqui tem derivada, certo? E eu consigo calcular essa derivada aqui em todos os intervalos, né? No caso, esse gráfico aqui da direita mostra essa derivada, né? Que você tem derivada zero, né? Quando a função é constante, e a derivada constante quando a função tem esse comportamento linear aqui. Bom, quando eu faço, né, quando eu tenho uma função com descontinuidade finita, né, à medida que eu faço esse epsilon aqui aproximar a zero, né, eu tenho um comportamento interessante nessa derivada, que é esse comportamento de que a amplitude da derivada aqui vai aumentando, né, essa amplitude aqui vai ficando cada vez maior, né, à medida que essa largura aqui vai diminuindo, né, então diminui o epsilon, essa amplitude aumenta, certo? E esse comportamento vai acontecer, né, vai ficando cada vez mais proeminente, vamos dizer assim, né? A amplitude vai ficando cada vez maior, enquanto essa duração aqui vai ficando cada vez menor, até que no limite, né, essa amplitude vai para infinito e a duração, esse intervalo aqui vai para zero, né? Então, embora, sim, e aí no limite essa função aqui que eu estou usando para aproximar a função degrau vai ser justamente a função degrau aqui, né? Ou seja, se a gente observa agora o que está acontecendo com a derivada dessa função, a derivada, na verdade, está convergindo, né? Aqui, ela está convergindo para essa função impulso, né? Que tem essa característica de ter amplitude infinita e duração zero. Só que quando essa função converge, né? Para esse impulso, ela converge de uma maneira específica, né? Então, a área desse retângulo aqui, ela é sempre a mesma, certo? Significando que a integral, né? A área sobre o retângulo é sempre a mesma, significando que a integral dessa derivada aqui, na verdade, existe, né? Ela é bem definida. E aí, a gente tem uma derivada que é uma função impulso, mas o que a gente quer, né, na verdade, é definir a integral dessa derivada, né? Então, na verdade, nessa função que tem uma descontinuidade, uma função degrau que tem uma descontinuidade do zero, vai ter agora uma derivada, a gente pode associar uma derivada a essa função aqui no zero. Essa derivada é a função impulso, né, que é o resultado dessa convergência aqui. E essa função, a integral dessa derivada aí existe, né, porque essa área, né, da maneira que eu montei o meu problema aqui, eu vejo que essa área aqui, ela não muda, independentemente de epsilon, né? Eu posso fazer epsilon tão pequeno quanto seja, e essa área aqui vai ser sempre 1, né, se eu multiplicar base vezes a altura desse retângulo aqui, eu tenho sempre a mesma área, ou seja, a integral, né, dessa função impulso, que vai ser o limite aqui, vai existir também vai ser igual a 1, porque essa área aqui, ela não muda nesse processo. Bom, então, né, eu posso dizer, né, que quando eu faço epsilon tender a zero, essa função aqui que eu estou usando para aproximar a função degrau, ela tende à função degrau, né, o limite dela vai ser a função degrau, e essa derivada aqui, né, vai tender à função impulso, né, quando o epsilon for para zero, ou seja, se isso é verdade, né, se isso aqui está acontecendo mesmo, então a derivada da função impulso para a gente, né, vai ser esse delta de t, né, que desculpa, a derivada da função degrau vai ser esse delta de t, que é um impulso na origem. E aí a gente dá a volta, vamos dizer assim, no problema de definir a derivada dessa função descontínua na origem. E, na verdade, isso aqui vai ser útil, né, para a gente representar derivadas de diversos tipos de função, não só com descontinuidade na origem, mas com descontinuidades em outros instantes no tempo, certo? E, mais uma vez, né, para que isso aqui
para que a gente possa associar um impulso, né? Essa descontinuidade tem que ser finita, né? Tem que dar um pulo de um número para outro número finito, certo? E aí a gente pode usar esse artifício, certo? Mas se a gente não tiver uma descontinuidade finita, né? Se esses limites aqui não existirem, né? De um lado e no outro, então essa aproximação aqui não vai existir. Bom, então isso aqui a gente viu na última aula e também a gente falou sobre propriedade da filtragem, né, que é justamente uma das propriedades que essa função impulso dá para a gente. Então, se a gente localiza essa função impulso em um determinado instante no tempo A, né, e aí faz essa integral aqui, né, a integral de f de t multiplicada por essa função impulso, como essa função impulso só tem um valor definido nesse instante A, esse produto aqui só vai ser diferente de zero nesse instante A, certo? Então, essa função aqui, na verdade, é o único valor que vai aparecer aqui nessa integral diferente de zero vai ser f de A, e a integral do impulso vale 1, né? Então, eu posso obter, na verdade, essa propriedade aqui, fazendo com que, ao localizar esse impulso no instante A, eu filtro, entre aspas, né, o valor de f de t naquele instante. Então, essa propriedade da filtragem é uma propriedade importante aí dessa função impulso. E isso também permite, essa propriedade nos permite calcular também a transformada de Laplace dela, né? Porque ao integrar a função impulso aqui, né? Se a gente utiliza essa propriedade, esse impulso aqui está centrado em A igual a zero, né? Em T igual a zero, e aí o valor dessa integral aqui vai ser o valor dessa função aqui calculado em T igual a zero, e exponencial em T igual a zero vale 1, então transformada de Laplace do impulso vale 1. Bom, então isso aí foi mais ou menos um rápido resumo do que a gente falou na aula passada. Então, nessa aula, a gente fala um pouco mais sobre as transformadas de outras funções, certo? Que a gente tem interesse em analisar quando a gente está trabalhando com circuitos elétricos. Então, transformadas funcionais, né, diz respeito, né, a esse conceito de transformadas funcionais, diz respeito a transformadas de dadas funções no domínio do tempo, certo? Então, por exemplo, a gente já viu dois casos aí. Então, tem uma função degrau que, ao aplicar a integral de Laplace, obtém essa transformada aqui, certo? E para a função impulso, a gente obtém essa transformada aqui. Então, aqui a gente já tem duas transformadas que a gente conhece, né? E depois a gente vai falar sobre as transformadas operacionais, né? Que aí é justamente, né, como eu falei no início, como é que a gente associa, né, operações que acontecem no domínio do tempo, né, a operações no domínio da frequência, certo? Ou seja, se eu faço uma operação em f de t, se eu derivo, se eu integro, se eu desloco aquela função no tempo, né, o que é que vai acontecer com a transformada dela, né, no domínio da frequência. Então, isso é útil porque, né, se você estiver representando uma equação diferencial, por exemplo, que você está aplicando a derivada primeira, derivada segunda naquela função, é útil que você entenda, né, como é que cada uma dessas operações vai se refletir na transformada de Laplace daquela função. Então, a gente vai tratar desse ponto aqui mais para frente. Bom, então, aqui a gente tem mais ou menos, nessa tabela, mais ou menos um resumo, certo? De funções que são importantes para a gente na análise de circuitos. Então, veja que aqui a gente, né, tem a exponencial, né, esse exponencial aqui com um decaimento, um exponencial decrescente, né, um fator de amortecimento, vamos dizer assim.
E essa exponencial aqui, a gente viu que aparece aí na solução das equações de circuitos RC, RL, RLC, certo? Então, a gente tem a transformada dela aqui, certo? Da exponencial. Temos aqui seno e cosseno, que são funções que também aparecem nos circuitos, nas soluções de circuito RLC, né? E essa função aqui também, né, t vezes essa exponencial, então aqui raízes idênticas lá na resposta do circuito RLC vai nos dar esse tipo de função, né, na solução geral, então tem essa transformada aqui, e também a questão dos termos que aparecem na resposta subamortecida, né, então amortecimento mais oscilação. Então, veja que nessa tabela aqui a gente tem um resumo do que a gente tem, certo? Das funções que a gente tem que trabalhar, vamos dizer assim, na prática, quando a gente trabalha com esses circuitos, e veja que a cada uma dessas funções a gente tem associado aqui uma transformada. Então, vamos ver aqui como é que a gente calcula, né? Vamos pegar alguma dessas funções aqui e ver como é que a gente calcula nessas transformadas. Obviamente, a gente não vai fazer o cálculo aqui de todos, né? Porque tem, bom, até um exercício para vocês, né, aplicar a integral e obter essas expressões, mas a gente vai ver aqui, né, vou pegar aqui duas dessas expressões aqui e ver como é que a gente opera, né, para obter as transformadas aí funcionais. Então, deixa eu voltar aqui. Vamos pegar essa função aqui. Vamos pegar essa função, por exemplo, essa função rampa, certo? Essa função rampa aqui, na verdade, é essa função t, né? Então, ela vale 0 para t menor que 0 e a partir de 0 ela vale t, né? Uma reta aí crescendo. Então, pelo que a gente vê aqui, né, essa função rampa tem essa transformada aqui, né? Então, vamos ver se a gente consegue, né, determinar essa transformada de Fourier, essa transformada de Laplace aí, aplicando a definição que a gente conhece, certo? Na integral, para essa função f de t. Então, a gente tem como exemplo aqui, né, f de t. Opa, deixa eu ver. A gente tem f de t é igual a t, né? T maior que zero, então uma reta aí, né? Coeficiente 1 aqui, multiplicando t. E aí a gente quer determinar, né, quem é a transformada f de s, certo? Que é a transformada de Laplace dessa função aí. Bom, então, para a gente fazer isso, né, a gente aplica a definição, que a transformada de Laplace vai ser a integral de Laplace, né? Então, aqui, na notação, né, eu também posso representar dessa forma aqui. Então, a transformada de Laplace como f de s, ou essa notação aqui, né, L cada gráfico f de t, mas isso aqui, na verdade, significa, né, a integral de zero a infinito, exponencial de menos st, integral no tempo, né, dt. Bom, então, essa integral aí fica a integral, né, de zero a infinito. F de t para mim vale t, nesse intervalo aí, né, t. Então, tenho essa integral, certo? E aí, como é que a gente como é que a gente pode resolver esse tipo de integral aqui? Que método a gente aplicaria? Por partes. Integração por partes, né? Então, a gente tem essa integral aqui, né? Que tem duas funções aqui no tempo sendo multiplicadas, então, a forma
o método adequado para resolver isso aqui, vocês sabem aí de cálculo, é a integração por partes, né? Então, eu vou colocar já, né, o resultado que vocês obteriam fazendo essa integração por partes, né? Então, aqui ficaria uma função t exponencial de menos st dividido por s, né? E aqui com t, no caso, limite quando t vai para infinito, mas a gente vai abusar a notação aqui, e aqui t igual a zero, certo? Mais aqui 1 sobre s, né? É a integral de zero a infinito. E então, os dois termos aí da integração por partes, né? Se vocês fizerem aí, não vai fazer em detalhes aqui para questão de tempo, né? São esses aí, certo? E aí, bom, vamos ver aqui o que é que a gente obteria, né? Fazendo essa integral. Então, veja que esse primeiro termo aqui que a gente já pode avaliar, certo? Então, veja que aqui, né? De novo, nessa variável s, vamos colocar aqui, s é uma variável complexa, né? Então, vamos colocar aqui um alfa mais j, sei lá, beta, certo? Então, esse aqui é s para a gente. E a gente tem que avaliar essa função aqui, né, essa expressão aqui, quando t vai para infinito. Bom, quando t vai para infinito, né, se eu quero que essa integral exista, né, essa exponencial aqui tem dois comportamentos, né, porque ela é elevado a menos st, é elevado a menos alfa t, multiplicado por e elevado a menos j bt, né. Então, isso aqui eu estou falando disso aqui, né, quando eu olho para essa expressão e elevado a menos st, eu estou olhando para isso aqui. Então, essa exponencial aqui é uma exponencial complexa, né? E aqui a gente tem uma exponencial real multiplicando. Então, essa exponencial real, ela pode ou crescer indefinidamente quando t cresce, ou decrescer, certo? Sendo que o limite aqui só vai existir se essa integral for uma integral decrescente, certo? Então, aqui, né, para que isso aconteça, essa parte real de s, né, que é alfa, tem que ser maior que zero, né? Então, se a gente restringe aqui para a situação em que a parte real de S é maior que zero, né? Ou seja, de forma que essa exponencial aqui seja um exponencial decrescente, então esse limite aqui existe, né? De outra forma, o limite não vai existir e a integral imprópria não vai existir também. Então, a gente não vai poder definir transformada de Laplace para S menor que zero, certo? Então, se S for maior que zero, que é a condição que a gente assume aqui, né? Quando o t vai para infinito, essa função cresce linearmente, né? Mas essa função aqui, ela vai decrescer exponencialmente. Então, a velocidade de decrescimento de S exponencial de menos st é mais rápida que a velocidade de crescimento de t, né? Então, uma cresce exponencialmente e outra, uma decresce exponencialmente e a outra cresce linearmente. Então, no final das contas, isso aqui vai ser dominado, né? O comportamento desse termo vai ser dominado pelo termo mais rápido, que no caso aqui é a exponencial. Então, quando t vai para infinito, isso aqui vai para zero, certo? Então, a gente vai ter aqui zero. E quando t for para zero, né? Quando t for para zero, a gente vai ter um comportamento também de levar essa expressão para o zero, né? Porque quando t vai para zero, a gente tem o t multiplicando a exponencial, né? Exponencial de zero, esse exponencial aqui vai para 1, né? E esse t aqui, esse termo t aqui vai trazer essa expressão para o zero, né? Então, no final das contas, gente, todo esse termo aqui, né? Se a parte real de S for maior que zero, que é a condição que a gente tem para a existência da transformada, então tudo isso aqui vai ser, na verdade, zero. Ok? Então, sobra para a gente esse segundo termo aí, certo? Mas, nesse segundo termo, a gente fica com 1 sobre S, e aí a gente vai ter aqui de novo, né? Exponencial de menos st
aqui dividido por menos S, né? E aqui a gente tem t infinito e aqui t igual a zero, certo? Bom, isso aqui a gente pode colocar esse S aqui para fora, né, da expressão, e aí vamos avaliar, né, qual é o valor dessa expressão aqui quando t vai para infinito. Então, novamente, né, quando t vai para infinito, se essa condição que a gente adotou aqui para exponencial, para a variável s, ela é verdade, essa exponencial aqui, ela tem que ir para zero, né? Então, a gente vai ter zero para t tendendo a infinito, menos, né? Aí tem um menos com menos, menos da subtração aqui dos limites, né? Com o menos dessa expressão aqui vai ficar mais, o menos que está aqui dentro. Veja que a gente só tirou s, o menos continua. E quando t for para zero, essa exponencial aqui vai para 1, certo? Então aqui eu fico com 1. E aí, bom, a gente obtém essa expressão aqui, ou seja, f de s para a gente aqui vai ser 1 sobre s ao quadrado, né? E aí, para que essa integral, para que essa transformada exista, né, a gente requer que, dizer assim, a parte real de s tem que ser positiva, certo? Maior que zero. Então, se essa condição aqui, nessa região do plano complexo, vamos dizer assim, né, essa integral existe, e essa derivada aí, desculpe, essa transformada, ela é definida dessa maneira, ok? Então, veja que aqui, né, para você obter as expressões que lhe dão as transformadas, é apenas aplicação direta do cálculo, né, da integral de funções, observando, né, as condições que você tem para que essa integral imprópria exista. Então, vamos ver aqui o que a gente obteve. Então, a gente obteve que f de s dá 1 sobre s ao quadrado, né? E aqui, justamente, né, a somada dessa rampa aqui dá 1 sobre s ao quadrado aí nessa tabela. Ok? Alguma dúvida com relação ao que a gente fez aqui? Tranquilo, professor, até agora. Então, veja que, né, a obtenção dessas transformadas é um processo que demanda apenas que você conheça, né, tenha aí vamos dizer assim, claro aí na mente, né, os conceitos de integração, né, e os conceitos, né, de como é que você garante que uma integral imprópria existe, né, que os limites vão existir, que aí essa condição está relacionada à variável s, né. Vamos ver aqui uma outra função, vamos pegar essa função aqui, seno, né, vamos pegar essa função seno de ômega t, né, para ver o que é que a gente consegue obter com essa, para ver se a gente consegue obter essa expressão aqui, né, calculando a integral de Laplace. Então, a função que a gente tem agora para trabalhar essa função seno de ômega t, certo? Isso aqui para t maior que zero, vamos dizer assim, o maior ou igual a zero. E a gente está interessado em saber quem é, né? Que será f de s aí nesse caso. Bom, então novamente, né? F de s para essa função aí vai ser, né, a integral 0 a infinito, né, de f de t a integral de Laplace, definição aqui, e aí agora a gente precisa apenas substituir isso aqui, né, e calcular
calcular essa integral, certo? Então, para facilitar o trabalho da integração, né, uma coisa que eu vou fazer aqui é utilizar a expressão de f de t em termos da exponencial, utilizando a fórmula de Euler, né, em termos da exponencial complexa. Então, a gente sabe que e elevado a j ômega t, né, é cosseno de ômega t mais j cosseno de ômega t, né, isso aqui vem da fórmula de Euler. E aí, bom, sabendo disso aqui, né, a gente também sabe que a gente pode expressar o seno como sendo isso aqui. Então, o que é que eu estou fazendo aqui? Eu estou pegando o seno e definindo como sendo o número, né, somado com o conjugado dele, ou, desculpa, subtraído pelo conjugado, dividido por duas vezes o número imaginário, né? Então, isso aqui me dá a parte imaginária, né, desse número, e aí que, no caso, a parte imaginária dessa exponencial aqui é o seno, né? Então, estou simplesmente escrevendo o seno aqui como sendo essa subtração aqui, né, com essa divisão, subtração dessas exponenciais, que aí agora eu posso, né, isso aqui vai ser o meu f de t, e aí substituindo f de t nessa exponencial aqui vai facilitar as contas para a gente aí. Então, vamos só adicionar aqui uma página. Vamos ver como é que a gente calcula agora essa transformada. Bom, então o que a gente tem, né, para calcular agora vai ser a transformada f de s, a gente vai definir como sendo a integral 0 a infinito, e aqui dentro do argumento da integral a gente vai ter, colocar aqui elevado j ômega t, né, menos elevado menos j ômega t, aqui dividido por 2j, e aqui exponencial de menos st, certo? E aqui integral no tempo. Então, essa só fiz pegar a minha função seno e representar aqui de uma forma mais, dizer assim, na forma exponencial para a gente simplificar as contas aí. Então, se a gente simplifica um pouco mais essa expressão aí no interior da integral, que a gente vai ter é que a gente pode, né, multiplicar essa exponencial aqui por essas duas aqui. Então, a gente vai ficar com o seguinte, exponencial, né, de menos s menos j ômega, isso aqui multiplicado por t, menos a exponencial de menos s mais j ômega, aqui multiplicado por t, tudo isso aqui dividido por 2j, né, que não muda o denominador, e aqui a integral no domínio no tempo, na variável tempo, certo? Então veja que aqui eu só coloquei, né, então menos s vai aparecer nessas duas exponenciais, né, e aqui, bom, menos com menos vai dar esse termo positivo aqui, e menos com mais vai dar esse termo negativo aqui. Então, só fiz apenas fazer esse produto aqui e isolar, né, a variável de integração aqui tempo. Que agora eu posso separar essa integral aqui em duas. Então, aqui de fato a gente fica com a seguinte integral, né? Essa integral aqui de da seguinte exponencial, né, da primeira exponencial,
Então, tem a minha primeira integral aqui, menos essa segunda integral que sobra do lado direito, que é exponencial de menos S. Opa, aqui na verdade esse termo aqui tá. Aqui é o menos, né? E aqui vai ser o mais. Então aqui integral no tempo e aqui integral no tempo. Então agora eu tenho, né, ao invés de ter uma integral de um exponencial multiplicado pelo seno, né, aqui a gente tem agora integral de duas integrais, né, em exponenciais, que é mais fácil de calcular, certo? Então, bom, então agora a gente vai calcular, né, o valor cada uma dessas integrais aí. Então a gente fica com 1 sobre 2j, né? E aqui, bom, a integral disso aqui vai dar a mesma exponencial, né? S menos j ômega vezes t, né? Então esse termo aqui continua, e aqui a gente divide por menos S menos j ômega, certo? Então aqui, essa exponencial com t infinito e t igual a zero, certo? Então essa primeira exponencial vai ficar isso aqui, e somado com, coloca aqui do outro lado, 1 sobre, na verdade vai ser subtraído, né? Porque tem um sinal de menos. Pessoal, vão conferindo aí se os passos, né, se tem nenhum erro de sinal. Isso que a gente está fazendo aqui. Deixa eu só melhorar isso aqui, porque está muito feio. Então, 1 sobre 2j, menos 1 sobre 2j continua aqui, e aí, agora, a integral disso aqui, que vai dar a mesma exponencial aqui no numerador. E o denominador vai ficar também menos. Então, a gente tem isso aí, certo? Bom, vamos avaliar aqui essa primeira expressão. Então, aqui, bom, quando t for para infinito, né? Novamente, a gente vai aparecer aqui aquela exponencial de menos s, certo? Então, a exponencial de menos s, nesse caso aqui, ela vai, novamente, esse valor aqui vai apenas convergir, né? Se essa parte, se a parte real de s for maior que zero, certo? Então, e aí, se a parte real de s for maior que zero, nesse caso aqui, essa exponencial aqui converge para zero, né, quando t vai para infinito. Então, a exponencial vai para zero. Então, aqui, esse primeiro termo aqui vai ficar zero, né, considerando que a parte real de s, né, é maior que zero. Então, essa integral aqui converge para... Desculpa, esse termo aqui converge para zero, né, quando t vai para infinito. Então, aqui, o primeiro resultado vai ser zero, né, quando t vai para infinito, menos, só que tem um menos aqui embaixo, né, menos com menos vai dar mais, então, vamos colocar aqui logo mais, o valor dessa expressão aqui quando t tende a zero, né, quando t tende a zero, essa exponencial vai para 1, certo? E aí vai ficar 1 sobre s menos j ômega. Então, aqui vai ficar 1 menos j ômega. Aqui o primeiro
o primeiro termo já está resolvido aqui, e o segundo termo, né, vai ser algo similar. Então, 1 sobre 2j, agora a gente vai analisar esse termo aqui. Então, esse exponencial aqui é a mesma, né? Quer dizer, não é a mesma porque muda esse sinal aqui desse termo imaginário aqui, j ômega, mas como é imaginário aqui, não importa para a convergência, né? O que importa é apenas esse comportamento de decaimento que vai aparecer aqui em S, né? Então, se S for positivo, também essa integral, essa exponencial vai para zero, quando t for para infinito. Então, aqui a gente vai ficar com a mesma coisa. Então, zero aqui nesse primeiro termo, porque essa exponencial vai para zero quando t vai para infinito, dado que S, a parcial de S é maior que zero, certo? Nessa condição aqui. E, de novo, menos da subtração dos limites aqui, com menos aqui na expressão vai ficar mais, né? E aí a gente tem o valor dessa expressão quando t vai para zero. Quando t for para zero, isso aqui vai para 1. Então, aqui a gente fica com 1 sobre S mais J ômega. E aí, bom, agora a gente já só precisa agora simplificar essa expressão. Então, basicamente, o que a gente vai ter, né, é 1 sobre 2j, e aqui 1 sobre S menos J ômega, né, menos 1 sobre S mais J ômega, ok? Então, se a gente faz a simplificação dessa expressão, então a gente fica com 1 sobre 2j, e aqui vai ficar S mais J ômega menos, né, S. Veja que eu estou fazendo o produto aqui, né? O produto desses termos dividido por isso aqui dá S mais J ômega, né? Menos o produto desses termos aqui dividido por isso aqui, que vai dar menos esse termo aqui. Então, menos S mais J ômega. Isso aqui dividido pelo produto, né? S menos J ômega. S mais... Então, veja que aqui, né, S com S vai embora, né? E eu vou ficar com 2J ômega, certo? Só que 2J ômega dividido por 2J vai dar só ômega. Então, aqui, no final das contas, eu fico com ômega. E aí, esse produto aqui, né? O produto de S menos J ômega mais S mais J ômega, né, vai dar S ao quadrado mais ômega ao quadrado, né? Porque, na verdade, isso aqui daria S ao quadrado, o primeiro ao quadrado menos o segundo ao quadrado, só que esse segundo aqui, né, tem esse número imaginário, e aí menos número imaginário ao quadrado, né, número imaginário ao quadrado dá menos 1, menos ele vai ficar mais, então a gente fica com essa expressão aqui. Então, no final das contas, a transformada de Laplace daquela função sen de ômega t é isso aqui. Ok? Então, isso aqui, né, para f de t igual a sen de ômega t, né, t maior que zero. Então, veja que aqui a gente obteve, né, a partir da integral de Laplace, também obteve essa função f de s, que está em função da variável s, da variável complexa s. E aí, essa função aqui, no domínio S, corresponde, né, à transformada dessa função, f de t, sen de t. Ou seja, em outras palavras, né, no domínio da frequência, essa função no tempo aqui vai corresponder a essa função f de s. E se a gente olhar de novo lá o que a gente tinha, né, no tabela, transformada de sen de ômega t, ômega dividido pela soma aí de s ao quadrado mais ômega ao quadrado. Ok? Então, veja, a obtenção dessas expressões aqui, você consegue, né, aplicando diretamente a
definição da integral de Laplace, a função que você tem no tempo, e aí essas expressões aqui, elas meio que resumem, né? Veja que dentro do universo que a gente está trabalhando aqui, vamos dizer assim, né, das funções que podem aparecer para a gente na análise de circuitos, basicamente todas elas estão mais ou menos definidas aqui. Então, a gente tem o degrau, a gente tem essa exponencial, a gente tem a exponencial amortecida, tem essa rampa amortecida, né, que seria o t multiplicado por isso aqui. Então, as soluções que aparecem nas equações diferenciais que a gente está acostumado a trabalhar já estão aqui, certo? Então, se a gente, em tese, né, conhece, né, ou tem a tabelado, vamos dizer assim, tem essa tabela de transformadas, né, a gente pode, a gente tem o conhecimento, vamos dizer assim, para trabalhar com as funções com os problemas que a gente vai se deparar, certo, nos circuitos, que todos eles vão envolver, mais ou menos, assim, funções desse tipo aqui, certo? Problemas que a gente trabalha nessa disciplina. Ok? Então, obviamente, a gente não vai ficar calculando todas essas transformadas aqui, né? Vocês encontram alguns cálculos aí no livro e tem as tabelas também que vocês podem utilizar, mas a gente fez aqui duas só para exemplificar essa mecânica, né? Que você obtém essas expressões diretamente pela aplicação da integral de Laplace. Ok? Alguma dúvida com relação a isso aqui? Até agora não. Bom, pessoal, então vamos dar uma pausa aí de uns 5 minutinhos, certo? E a gente volta e começa a falar sobre as propriedades, né? O que o livro chama de transformados operacionais, certo? Então aí, 9h23, a gente volta e adentra aí o assunto da parte final da aula.
Bom, pessoal, vamos voltar aqui e seguir aí com a parte final da aula de hoje. Bom, então nós falamos, né, da aplicação, né, do cálculo da transformada de Laplace para algumas funções, principalmente as funções que a gente utiliza, que aparecem mais para a gente, né, na análise de circuitos. Então, a gente tem a gente viu esses dois exemplos aí, como aplicar a integral, fazer o cálculo da integral. E tem uma tabela, né, com basicamente todas as funções que a gente precisa, para as quais a gente precisa conhecer essa transformada, certo? E agora a gente vai tratar, né, discutir a questão das transformadas operacionais ou propriedades dessa transformada de Laplace, né? Que é justamente aqui a gente vai estar interessado em determinar o que é que acontece se a gente conhece f de t, né, e se a gente conhece a transformada dela, f de s. O que é que vai acontecer com f de s se eu fizer uma determinada operação em f de t? Ou seja, se eu pegar f de t e derivar, ou se eu pegar f de t e integrar, ou se eu pegar f de t e fazer uma operação, né, somar com uma constante, ou multiplicar com uma constante, o que é que vai acontecer com a minha transformada? Então, essas relações é o que o livro vai chamar de transformadas operacionais, mas essas relações são comumente conhecidas como propriedades, né, da transformada de Laplace. Então, a primeira propriedade importante, né, muito importante, na verdade, na análise da transformada via transformada de Laplace é a questão da linearidade, certo? Então, se você tiver uma soma, vamos dizer assim, uma soma de funções, né, uma combinação linear de funções no tempo, né? Então, aqui f de t é a soma ponderada aqui, né, por essas constantes, alfa, beta e gama, né? Então, x, y, z são funções no tempo, eu estou fazendo a combinação linear aqui dessas funções e essa combinação está me gerando uma função f de t, certo? No tempo. Então, o que é que acontece, né, no domínio da frequência? Então, pelo fato da integral ser uma operação linear, certo? Quando eu for fazer a transformada de Laplace de f de t para obter f de s, na verdade, essa transformada, a linearidade vai se refletir também né, então essa linearidade aqui no domínio do tempo se reflete em linearidade no domínio da frequência. Então, essa soma ponderada de funções no domínio do tempo vai gerar uma soma ponderada, né, pelos mesmos fatores aqui, de transformadas no domínio da frequência, no domínio S. Então, se eu sei as transformadas de x, y e z, né, eu posso obter a transformada de f de t, né, apenas fazendo essa combinação linear também das transformadas no domínio S, certo? Então, isso aqui vem diretamente dessa propriedade de linearidade que a gente tem da integral. Então, essa é uma propriedade importante porque, por exemplo, se eu tiver duas funções que eu conheço a transformada, né, e quiser saber a transformada da soma daquelas funções, por exemplo, né, eu posso simplesmente, né, somar as transformadas individuais e aí eu obtenho a transformada da função que é a soma, né. Então, por exemplo, no caso que a gente fez, né, os dois exemplos que a gente calculou as transformadas, se eu tivesse a transformada da função rampa, né, que é a função t, somada com seno de ômega t, eu simplesmente somaria, né, 1 sobre s ao quadrado, que é a função a transformada da função rampa, com a transformada da função seno, né, que a gente viu ômega dividido por s ao quadrado mais ômega ao quadrado, né, e essa seria, né, a transformada da soma das duas funções no tempo. Então, essa propriedade de linearidade aqui é importante. E aí, no caso geral, eu posso ter, né, um número aí qualquer de funções, né, que se eu somar essas funções, né, fizer uma combinação linear arbitrária de um número finito aí de funções, essa transformada também vai ser a combinação linear dessas transformadas de cada função individualmente, certo? Essa propriedade de linearidade aqui é
interessante, porque a gente sabe que agora, se a gente fizer alguma operação de combinação linear no domínio do tempo, no domínio da frequência, me resulta também numa operação de combinação linear, certo? De transformadas. Bom, outra operação que aparece às vezes na análise de sistemas lineares, de circuitos lineares, né, é a operação de deslocamento no tempo, né? Então, imagine que, né, a gente está investigando aí a resposta natural de um circuito, vamos dizer assim, RC, né? Então, a gente, no caso que a gente viu, né, o caso em que você tem aquele circuito, né, chaveado no instante t igual a zero, você pode ter, no caso do circuito RC, você pode ter uma variação instantânea na corrente do capacitor, né, e aí você tem um salto, e essa corrente vai decrescendo, né, quando o capacitor vai descarregando. Então, a gente tem esse comportamento aqui para a corrente. Só que, né, esse momento em que você deixou o capacitor conectado com o resistor lá na resposta lateral do circuito RC, pode não ter sido o instante zero, mas pode ter sido um instante qualquer aí, né? A minha referência pode mudar, né? Ser deslocada aí para um certo valor A, né? Então, se eu desloco essa curva aqui neste eixo T, né? No caso aqui, para a direita, né? O que vai acontecer é que eu estou aplicando, né, a essa função f de t um deslocamento no tempo, e eu represento esse deslocamento por essa expressão aqui, né, f de t menos a. Aqui. Então, t menos a vira o argumento de f de t, e isso significa que eu estou deslocando essa função aqui para a direita. Bom, se eu fizer isso aqui, né, se eu fizer essa operação em f de t, qual é o resultado na transformada de f de t, né? No domínio da frequência, isso aqui vai corresponder ao quê? Bom, então se a gente pega, né, e vai fazer o cálculo dessa transformada aqui, né, então fiz esse deslocamento e agora eu quero saber quem é a transformada de f de t menos a. Então, eu vou aplicar a definição, né, da transformada, vou escrever aqui a integral, vejo que agora essa integral, essa função é diferente de zero para t maior que a, então a integral de zero a infinito vira agora a integral de a infinito, né, porque de zero a essa função vale zero. E integral disso aqui, né, de f de t menos a, que é essa expressão aqui agora calculada com esse argumento. Bom, então tenho essa integral agora para resolver. Bom, para resolver isso aqui eu vou fazer, né, uma mudança de variável, né, então vou chamar t menos a de tal, né, obviamente se eu fizer isso aqui eu vou ter a diferencial de t igual ao diferencial de tal, né, porque a é uma constante, e agora eu posso transformar essa integral aqui numa integral em tal, certo? Então, aqui, bom, t menos a é igual a tal, então significa que t é igual a tal mais a, né? Então, eu vou substituir aqui tal mais a. E aí, essa variável aqui, t menos a, vira tal, tá aqui, e dt igual a d tal. Veja que aqui agora o limite da integral muda, né? Porque quando t for igual a a, né, que é esse limite aqui, tal vai ser igual a zero. Então, aqui eu fico com a integral novamente de zero ao infinito dessa expressão. E aí veja que agora, né, esse a é uma constante, né? Então, esse é uma constante, não depende de tal. Então, agora eu vou poder fazer o seguinte, eu vou poder pegar essa exponencial que vai ser gerada aqui por esse termo, né, e colocar para fora da integral. Então, esse termo aqui vai para fora da integral, como sendo exponencial de menos SA, né, porque não depende de tal. E aí eu fico com essa transformada aqui, né, com essa integral aqui, né, e aí eu posso mudar novamente essa variável de integração de tal para t, né, e aí eu vou obter justamente se eu mudo isso aqui de tal para t, eu tenho justamente a transformada da função f de t, certo? Então, em outras palavras, né, a transformada dessa função deslocada aqui corresponde, né, à transformada da função original multiplicada pela exponencial de menos s, né, vezes
esse A aqui, que é o tamanho do deslocamento que eu dei aí no tempo, né, para a direita, certo? Então, isso aqui me permite calcular, né, uma vez que eu sei a transformada de f de t, né, se eu fizer um deslocamento em f de t para a direita, né, eu apenas multiplico a transformada de f de t por essa exponencial aqui e eu já obtenho a minha transformada da função deslocada, certo? Então, deslocamento no tempo corresponde a uma multiplicação por essa exponencial aqui, no domínio de Laplace, ou no domínio S, ok? Então, aqui está um exemplo, né, de uma que a gente chama de transformada operacional, ou seja, ou propriedade, né, da transformada. Quando você faz esse deslocamento, né, você obtém a transformada da sua nova função apenas fazendo essa multiplicação aqui da transformada original por essa exponencial, ok? Então, essa é a relação final que a gente obtém nesse caso aí. Bom, outra propriedade interessante para a gente aqui é a propriedade do amortecimento, certo? Ou que a gente também, vamos dizer assim, amortecimento no domínio do tempo e deslocamento no domínio da frequência, certo? Então, imagine que eu tenho uma função aqui, f de t, eu conheço, vamos dizer assim, a transformada dela, né? Eu já calculei a transformada dessa função, e aí eu quero saber qual é o resultado da transformada se eu pegar essa função aqui e multiplicar por uma exponencial. No caso, essa exponencial tem que ser uma exponencial de amortecimento, vamos dizer assim, uma exponencial decrescente, né? Então, imagina aquele comportamento que a gente viu de amortecimento nos circuitos RL, RC e RLC. Então, a gente está falando de um comportamento desse tipo aqui, certo? Então, pega essa função, multiplico por uma exponencial aqui decrescente, né? Qual vai ser o resultado disso aqui no domínio da frequência? Então, veja que se eu fizer isso aqui, né, e eu for calcular novamente a transformada dessa função, eu vou ficar com a transformada disso aqui, na integral disso aqui, e aí, bom, eu vou, né, ao fazer essa integral aqui, eu vou poder pegar essas duas exponenciais e colocar numa exponencial só, tá aqui, certo? E aí, bom, uma vez que eu fiz isso aqui, e for calcular essa integral aqui, eu vou observar o seguinte, né? Eu sei que a minha função, a transformada de Fourier, desculpa, a transformada de Laplace da minha função f de t é dada por essa exponencial, por essa integral aqui, certo? Integral de f de t, essa exponencial aqui no tempo. E, bom, isso aqui eu sei, né? Então, se eu substituo S, né, nessa expressão, por S mais A, né? Então, se eu apenas pego S aqui e somo com A, né? Somo com A aqui e somo com A aqui, eu vou obter essa integral aqui, certo? Mas essa integral aqui é justamente a transformada dessa função aqui amortecida por essa exponencial decrescente aqui com A, certo? Ou seja, a transformada dessa função amortecida vai ser exatamente a transformada da função original calculada em S mais A, certo? Ou seja, toda vez que eu amortecer uma função por esse termo aqui A menos AT, né, eu estou, na verdade, no domínio da frequência, a transformada disso aqui vai ser a transformada da minha função original, calculada em S mais A, certo? Então, essa relação de igualdade aqui me diz isso. Então, por que eu chamo de deslocamento no domínio S, equivalente a amortecimento no domínio do tempo? Porque veja que amortecer uma função no domínio do tempo significa fazer um deslocamento aqui nessa função S, no domínio da frequência, certo? Então, aqui eu estou fazendo deslocamento
no valor de S, e esse deslocamento no valor de S corresponde a uma multiplicação por uma exponencial no domínio do tempo. Veja que existe uma simetria aqui, né, entre essas duas propriedades. Então, existe deslocamento no tempo, é uma multiplicação por exponencial no domínio da frequência, no domínio de Laplace, e deslocamento na frequência é uma multiplicação por exponencial no domínio do tempo, certo? Um amortecimento no domínio do tempo. Então, essas duas propriedades aí estão relacionadas. Bom, vamos ver o caso. Bom, a gente sabe que vamos ver um caso de aplicação dessa propriedade aqui, que é o caso do seno amortecido, né? Então, a gente sabe que a transformada da função amortecida é a transformada da função calculada em S mais A, né? Então, vamos ver aqui na tabela que a gente tinha antes. Deixa eu só voltar aqui para a gente ver naquela tabela que a gente tinha antes. A gente calcula a transformada do seno, né? Tá aqui, seno de ômega t dá ômega dividido por isso aqui. Mas aqui a gente tem o seno amortecido, certo? Então, o seno amortecido está aqui. E aí, veja qual é a transformada do seno amortecido aqui. Se vocês calcularem essa integral daqui, vocês vão ver que vocês vão obter essa daqui. Mas esse valor aqui, essa função aqui, é justamente essa função aqui, calculada em S mais A, né? Que é o fator de amortecimento aqui. Certo? Então, S mais A aparece aqui, a mesma expressão calculada em S mais A. Então, veja que isso aqui, né, sabendo a transformada do seno, sabendo essa propriedade de deslocamento de amortecimento, né, ou deslocamento na frequência, você consegue obter a transformada dessa função aqui apenas fazendo essa substituição, certo? De S mais A na expressão. Veja que a integral dessa função aqui seria bem mais difícil de calcular do que foi calcular essa integral do seno, certo? Então, essa propriedade, né, o conhecimento dessa propriedade, salva aí bastante esforço, né, que você teria, salva o esforço que você teria de calcular a integral dessa expressão aqui, né, que no final daria exatamente essa expressão aqui, que pode ser obtida apenas utilizando a propriedade de amortecimento ou deslocamento na frequência. O cosseno, né, se a gente observar o cosseno, para o cosseno a gente tem essa expressão aqui, cosseno amortecido, né, tem um S aqui e S aqui, então vou calcular essa expressão em S mais A. Então, S mais A, agora eu tenho a transformada do cosseno amortecido. Então, aqui, de novo, eu calculo essa transformada sem precisar recorrer à integração por partes, que deixaria aquele problema ali um pouco mais complicado, né? Então, veja como essas transformadas operacionais, ou essas propriedades da transformada, nos ajudam aí a determinar expressões para essas transformadas aí rapidamente, né? Dado que a gente conheça, né, a transformada de uma função específica que a gente esteja trabalhando já com ela. Bom, então, e se eu derivar, né, se eu tiver a minha função no tempo e aplicar uma derivada nessa função, o que é que vai acontecer? Então, qual seria, né, o resultado, né, qual seria a transformada de Laplace da derivada da minha função aqui no tempo, né, como é que eu poderia obter essa expressão? Bom, aqui novamente a gente vai, né, para a definição, então a transformada de Laplace dessa derivada seria, né, a integral agora da derivada, né, de f de t, com relação a multiplicado pela exponencial no tempo, com apenas a definição aqui. E aqui, bom, aqui a gente faz novamente uma mudança, né, na verdade aqui a gente vai fazer uma integração por partes. Então, se a gente fizer se a gente considerar essa relação aqui, né, então a gente considera que a diferencial dessa função U é a derivada de f, né, vezes multiplicada pela diferencial do tempo, né, essa função U vai ser igual a f de t, certo? Então aqui, né, a gente
na integral por partes, né, a gente pode definir uma função v como sendo essa exponencial aqui, né, se eu derivar v no tempo, eu fico com essa relação entre diferenciais, e aí a gente aplica agora a integração por partes, ou seja, a integral disso aqui, né, veja que isso aqui, né, vai ser a integral de VDU, né, tá aqui, e produto aqui de U vezes V menos a integral de UdV, certo? Então, a gente, com isso aqui, né, a gente vai, com essa expressão aqui, que é justamente a aplicação da integração por partes nessa integral aqui, a gente vai obter uma expressão aí para a derivada, para a transformada da derivada em função da transformada da minha função original. Então, veja que, fazendo essa expansão da integração por partes, a gente tem essa expressão aqui, então a gente me sobra esses dois termos aqui, então o termo que depende de f de t, disso aqui, eu vou ter que analisar esse termo aqui nesses dois limites, subtraído desse segundo termo aqui, né, que é o segundo termo da integração por partes aí. Bom, então veja que, né, essa expressão aqui é a transformada de Laplace que eu estou buscando. Então, essa expressão aqui é simplesmente a transformada de Laplace. Essa expressão aqui, né, se eu faço S ir para T ir para infinito, né, assumindo que novamente assumindo a condição, né, que a gente tem para que essa exponencial convirja para zero, então quando T vai para infinito, essa exponencial vai para zero, né, o produto dela com o f de T também vai para zero, menos o valor, né, dessa expressão aqui quando T for igual a zero. Então, quando T for igual a zero, a exponencial vale 1 e essa função aqui vale o valor dela em f em t igual a zero. Então, a gente tem aqui menos f de zero, tá aqui, certo? E esse é o resultado dessa expressão toda. Então, sobra essa expressão aqui do lado direito, né? Então, veja que o s aqui dentro dessa integral sai, porque não depende de t, né? Então, fico com s, né? Menos com menos vai ficar mais. E aí, eu fico com essa integral aqui de f de t, S de t dt, mas isso aqui nada mais é do que a transformada, né, de Fourier, de Laplace de f de t. Então, me sobrou aqui, né, essa expressão, ou seja, a transformada de Laplace da derivada de f é igual menos o valor de f no instante t igual a zero, somado com s, né, multiplicado pela transformada de f de t. Então, se eu souber a transformada de f de t e quem é f de t, né, eu obtenho a transformada da derivada dela, apenas pegando essa transformada aqui, multiplicando por S, e subtraindo esse valor em t igual a zero. Ok? Ou seja, né, agora eu peguei essa expressão aqui, substituí por f de S, né, e apenas rearranjei os termos aqui do lado direito. Então, a transformada de Laplace da derivada de f de t vai ser S vezes a transformada de f de t menos o valor dessa função em t igual a zero. Bom, aqui vocês já viram, já dá para ver o seguinte. Eu estou, né, no domínio do tempo, aplicando uma derivada nessa função, só que no domínio da frequência, essa derivada corresponde a uma multiplicação por uma variável, né, no caso, uma multiplicação por S, e subtração de um valor aqui que é um número. Então, eu estou substituindo uma operação de integração, ou desculpa, de diferenciação, de derivação da função, por uma operação algébrica, né? Eu estou multiplicando isso aqui por um número, essa função aqui por um número e subtraindo de um número. Então, veja que aqui vai aparecer uma das vantagens, né? Que é justamente a vantagem que a gente estava buscando ao utilizar essas transformadas, que é justamente poder escapar de ter que calcular derivadas, certo? Então, derivada aqui já se tornou uma operação bem mais simples no domínio da frequência. E aí, o fato de que isso aqui ocorre, né,
vai nos permitir, né, fazer cálculos de derivada no domínio do tempo, né, pela operação correspondente no domínio da frequência, e essa operação correspondente, ela, na verdade, não envolve derivada, né, ela envolve só esses produtos aqui, e a subtração aqui no caso da derivada primeira, certo? Então, também para a derivação, a gente tem uma operação, né, uma propriedade ou uma transformada funcional, operacional que a gente pode utilizar na transformada de Laplace. Ok? Então, mais uma propriedade aí para... E agora essa propriedade aqui de extrema importância, principalmente quando a gente estiver trabalhando com equações diferenciais. Bom, aí você pode perguntar, a gente fez para a derivada primeira e a derivada segunda, será que vai ficar tão fácil, vamos dizer assim, né? Será que vai ser a mesma, vai nos dar o mesmo tipo de expressão? Então, se se a gente fizerem o mesmo raciocínio que a gente fez para a derivada primeira para a derivada segunda, né? Vocês vão ver que vai dar a mesma coisa. Só não vou entrar em detalhes disso aqui, que a gente já está avançado aí no tempo. Mas se vocês fizerem o mesmo procedimento de integração por partes, né? Então a gente já sabe, né? A gente já sabe que a transformada de Laplace da derivada vai ser dada por isso aqui, né? Então agora eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz para a função, só que agora assumindo que eu tenho como minha função principal a derivada da função. Então, se eu fizer de novo aquele procedimento de integração por partes, né? Agora, considerando essa função g de t, eu vou, e considerando que eu já conheço, né? Dessa propriedade para a transformada de Laplace, eu vou chegar de novo, né? Numa expressão, né? Que vai me dar essa transformada apenas com operações algébricas. Então, bom, eu já sei que se eu tiver uma função, se eu souber a transformada de uma função g de t qualquer, né, eu sei a transformada da derivada dela, apenas multiplicando por s, subtraindo de g no valor inicial dela. Mas g agora é a derivada de f de t, significando que a derivada primeira de g de t é a derivada segunda de f de t, certo? Então, eu sei essas duas relações, né, que tem que valer para g de t e tem que valer para f de t. Então, essas duas propriedades aqui tem que valer. Bom, se eu sei que para g de t isso aqui tem que ser válido, né, e para f de t isso aqui tem que ser válido, né, então essa transformada da derivada segunda, que é essa derivada aqui, no caso, né, vai ter que ser s vezes a transformada disso aqui, certo? Só que a transformada de g de t é essa transformada aqui, né, vocês estão vendo, g de t é isso aqui, a transformada disso aqui é isso aqui, então eu vou substituir aqui, essa expressão aqui, e aí eu vou ficar com essa expressão aqui, certo? Então, simplificando, vocês vão ver que isso aqui vai ficar... Eu vou ficar com S multiplicando S ao quadrado, né, multiplicando a transformada de f de t, subtraído de S, né, que está multiplicando o valor de f no instante inicial, e aí eu vou ter que também incluir agora o valor inicial da derivada da função f, certo? Então, fico com S ao quadrado, a transformada de f, S vezes o valor inicial da função, menos o valor da função, da derivada da função no instante zero. Então, de novo, eu estou calculando a derivada segunda e não estou fazendo nenhuma operação de derivação aqui no domínio de Laplace. Então, essa é a operação que a gente tem para representar essa derivada segunda, né, no domínio da frequência. Então, veja que, se eu for dependendo da função que eu tenho, pode ser bastante complicado calcular essa derivada segunda, mas no domínio de Laplace, se eu conheço a transformada dela, eu automaticamente, né, multiplico isso aqui por S ao quadrado, e aí, conhecendo a função, né, só preciso saber o valor dela inicial e o valor da derivada dela inicial, e eu já determinei, né, a transformada resultante dessa derivada aqui. Ok?
Então, a gente está vendo aqui rapidamente essas demonstrações, mas vocês em casa, né, quando vocês estiverem estudando e lendo no livro, né, tentem ir com mais calma, certo? Observando esses detalhes aqui. Né, no caso aqui é só apenas substituição e utilização da propriedade que a gente já viu para a derivada primeira, e aí você obtém a propriedade da derivada segunda. Então, vendo rápido assim, às vezes fica um pouco confuso, né? Mas quando você estiver lendo e reproduzindo assim os passos aí da derivação, vai ficar mais claro. Mas o importante é que também para a derivada segunda a gente chega numa expressão que no domínio da frequência, né, simplifica bastante o trabalho para a determinação dessa transformada da derivada segunda da função. Bom, caso geral, a gente não vai entrar em detalhes aqui, mas no caso geral você pode expressar, né? Então, a derivada de ordem n vai ser s elevado a n vezes a derivada da função, menos um somatório aqui de s de k de 1 até n, né? S elevado a k menos 1, né? E aqui os valores, né, da derivada da função, né, calculado em zero, multiplicado por S, K menos 1. Né? Então, essa expressão geral aqui vai dar a expressão para a derivada de ordem n, aí, qualquer dessa função. Certo? Então, de novo aqui, não vai envolver nenhum cálculo de derivada para esse caso geral. Bom, e se eu integrar, né, se eu for integrar a minha função, qual seria a operação equivalente no domínio de Laplace, né, no domínio S. Então, eu quero saber, se eu quiser saber a integral, né, a transformada de Laplace da integral de uma função f qualquer, certo? Que operação seria equivalente nessa operação de integração aqui no domínio do tempo? Bom, para saber como é que a gente faz isso, novamente a gente vai aplicar a definição, né? Então, eu vou pegar a função que eu quero saber, né? A transformada, e vou colocar aqui dentro dessa integral. Eu vejo agora que eu fico com esse alinhamento aí de integrais. E aí, novamente, aqui eu vou utilizar integração por partes para descobrir quem é que vai ser essa transformada. Estou fazendo essa mudança aqui de variáveis, né, para integração por partes, então vou chamar essa função U desse argumento aqui. Então, se eu derivar isso aqui com relação ao tempo, eu tenho justamente a minha função no tempo, né, e eu vou chamar a minha função V, né, disso aqui, de forma que essa derivada de V no tempo me dê E elevado a menos ST, né, então, com essa combinação aqui, eu posso expandir isso aqui na integração por partes, né? E aí se eu resolvo individualmente esses termos aqui, tanto esse termo aqui quanto esse termo aqui, né? A gente vê o seguinte, então, nesse primeiro termo aqui, quando t vai para infinito, né? Esse carinha aqui vai para zero, né? Porque essa exponencial aqui, essa transformada só vai ser definida se essa exponencial convergir para zero. E quando t vai para zero, né, esse limite de integração aqui vai de 0 a 0, que vai dar uma integral que vale zero. Né? Então, isso aqui vai naturalmente ir para zero. Enquanto que esse segundo termo aqui, né, eu tenho 1 sobre S vezes esse produto aqui. Se eu coloco 1 sobre S para fora da integral, eu vou ficar com exatamente 1 sobre S vezes essa integral aqui, que é a transformada na minha função. Ou seja, se eu quisesse descobrir qual é a transformada da integral da minha função no tempo, eu simplesmente pego a transformada da função que eu tenho e divido por S. Está aí, né, a transformada de Laplace da minha função no tempo, integrada, certo? A integral da minha função no tempo. Então, veja que aqui eu também substituí, né, uma integral, e na prática, se eu for calcular, né, se eu for calcular a transformada aplicando diretamente isso aqui, pode ficar um cálculo muito complicado, mas no final das contas eu tenho que obter 1 sobre S vezes a transformada na minha função original, certo?
Então, outra propriedade aqui que ajuda a determinar essa transformada de Laplace, né, de uma função que foi, vamos dizer assim, que sofreu a operação de integração. Então, operação de integração, integração no domínio do tempo, significa multiplicação por 1 sobre S no domínio de Laplace, no domínio da frequência. Bom, eu acho que isso aqui, não sei se é a última, né? A última propriedade que a gente tem que ver hoje. Então, a última propriedade é a propriedade que a gente chama de mudança de escala, né? Então, mudança de escala é justamente quando você tem uma função, certo? E você agora tem um fator de escala, né? Na variável, no domínio dessa função, no caso aqui no tempo. Então, você mudou a sua função, então você tinha f de t, e você agora quer saber quem é a transformada da função escalada, né, no domínio, com o domínio escalado, escalonado ou escalado, e esse fator de escala é esse fator alfa, ou fator A, aqui nessa expressão. Bom, novamente a gente recorre aqui a uma análise aqui de similaridade, né, dessas expressões. Então, se a gente pega a transformada de f de t e substitui S, né, como S por S dividido por A, né, a gente fica com essa expressão aqui, e aí a transformada de Laplace dessa função aqui, f de AT, vai ser definida dessa maneira, e a gente pode fazer uma mudança de variável, né, então chamar AT, né, de tal, significando que dt agora vai ficar 1 sobre A de tal, né, e aí substituindo isso aqui nessa expressão, né, mudando a variável de integração aqui, a gente vai ficar com 1 sobre A, né, do lado de fora da integral, e a integral que vai nos sobrar vai ser exatamente essa integral aqui, certo? Ou seja, essa integral aqui é a integral de f de S dividido por A, tá aqui. Ou seja, mudei a escala aqui do domínio da minha função, né, eu posso fazer isso aqui por alguma, né, se eu quiser representar esse domínio de uma maneira diferente, né, ou escalonar de alguma maneira esse domínio, significa que eu posso obter, né, a transformada equivalente apenas multiplicando 1 sobre A e fazendo o cálculo dessa função f em S dividido por A. Tá? Então, essa relação aqui me dá, né, a transformada que eu obtenho ao fazer essa operação na função. Bom, então, a gente viu rapidamente aqui algumas dessas, com certeza, né, algumas dessas propriedades aqui, como a gente viu rapidamente, deve ter ficado um pouco confuso para vocês, né, mas também entra isso aqui entra naquele pacote quanto de, assim, à primeira vista, parece um pouco, não são conceitos que vocês têm intuitivamente, né, trabalhado até agora, mas quando vocês começarem a trabalhar com os problemas em circuitos, assim, as vantagens de utilizar e saber essas transformadas operacionais vai aparecer claramente, né? Principalmente quando você tiver que uma função mais complicada, que você queira calcular a transformada de Laplace daquela função, e você souber, né, algumas dessas propriedades pode lhe ajudar a obter, né, de forma mais simples a transformada de Laplace dessa função, a partir de uma transformada de Laplace de uma função conhecida, mais simples, né? Bom, mas em resumo, né, hoje a gente falou sobre transformadas funcionais e transformadas operacionais, que também são conhecidas como propriedades da transformada de Laplace. A gente viu algumas propriedades aqui, que são as propriedades mais importantes, entre aspas, porque são as propriedades que são mais úteis, vamos dizer assim, quando a gente estiver trabalhando com essas funções e precisar determinar uma transformada qualquer, de uma função qualquer, e são também as mais úteis do ponto de vista dos problemas que a gente vai abordar quando a gente estiver trabalhando com as equações diferenciais, né, ou circuitos que a gente trabalha,
que a gente vem trabalhando desde o segundo estágio, né, nessa disciplina. Então, a gente viu rapidamente, mas quando vocês estiverem estudando, é importante que pelo menos vocês entendam, né, como é que essas propriedades são obtidas, né, e aí, obviamente, uma vez que a propriedade está demonstrada, né, você pode simplesmente utilizar o que você sabe, você pode simplesmente utilizar a relação, mas é importante que, pelo menos uma vez, né, vocês detalhadamente leiam aí como é que essas propriedades são obtidas, e aí, vamos dizer assim, isso aí vai ajudar ao entendimento, né, do, do conteúdo dessa parte dessa última parte da disciplina. E, novamente, essas propriedades aqui vocês ainda vão ver bastante, principalmente na disciplina de análise de sinais e sistemas, né, que ainda for cursar essa disciplina, e também na disciplina de controle analógico, certo? Então, isso aqui é apenas assim, uma breve introdução, focando basicamente em que a gente precisa nessa disciplina aqui, mas existem também, se vocês procurarem na internet, inclusive, ou no livro mesmo, vocês vão ver que existem várias outras propriedades que podem ser utilizadas para você determinar transformadas de Laplace de funções quaisquer, e essas propriedades podem ser determinantes aí, ou podem ajudar em determinadas situações de problemas que você tenha em mãos, certo? Então, bom, hoje a gente encerra por aqui, eu só vou interromper a gravação e vou dar alguns avisos finais aí.